Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas, a mais uma aula de filosofia. Hoje o nosso 18º encontro, Nós estamos numa sequência de retomada de conteúdos que nós trabalhamos no primeiro trimestre, não é mesmo? E nós estamos revisando, portanto, os conteúdos mais importantes da disciplina de ética dentro da filosofia, Nós já retomamos os conceitos principais de ética, diferença entre ética, moral e lei. Já retomamos os conceitos da ética no período clássico, em Sócrates, Platão e Aristóteles. E também no nosso último encontro retomamos, a ética no período helenismo, as escolas helenísticas, O epicurismo, o estoicismo e o cinismo, tá? Hoje, portanto, a gente vai retomar ainda alguns conteúdos, mas aqueles presentes lá no primeiro ano sobre o pensamento medieval. E, na verdade, é uma retomada da mudança de pensamento do período antigo para o período medieval. Tá? A partir da nossa próxima aula, a gente vai começar a estudar a filosofia na Idade Média e, para isso, a gente precisa entender o que teve de mudança específica nessa passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Portanto, o nosso conteúdo de hoje aí é fazer esse contexto desse período medieval e da filosofia medieval. Enquanto objetivos para a nossa aula de hoje, nós temos os seguintes, tá? O contexto da filosofia medieval, trabalhar da onde ela surgiu, como ela surgiu, a influência do pensamento antigo no pensamento medieval, como os filósofos e pensadores da antiguidade vão influenciar na Idade Média, e as questões filosóficas do período medieval. Quais foram as principais questões que se levantou nesse período e que os filósofos do período medieval vão tentar responder, tá? Para isso, então, já enquanto retomada dos nossos conteúdos que nós abordamos até agora, temos o nosso primeiro exercício de hoje aí, Nós estudamos a ética no período da Antiguidade Grega. E em todos os pensadores gregos, desde o Sócrates até o Epicuro, o Sêneca, que a gente falou, a gente tem algo em comum neles, Uma característica que está presente em todas essas teorias, tá? Então você conseguiria apontar para mim, dentro de todos esses pensadores que nós vimos ali, quais eram as características presentes nas teorias éticas da antiguidade grega? O que havia em comum nesses pensadores sobre o que eles falavam de como você deveria agir e o que você deveria buscar nas suas ações? Vou dar um tempinho para você pensar aí e na sequência a gente vai voltar para responder.
Voltando aqui então, pessoal, enquanto principal característica que a gente poderia apontar nessas teorias éticas da antiguidade grega é de que em todas elas, desde, como eu falei, do Sócrates até o período do helenismo, nós temos como marca desse pensamento o que nós chamamos de racionalismo ético. O que seria um racionalismo ético? Aquelas ações boas, o bem agir do ser humano vem a partir da razão, ou seja, a partir da reflexão das consequências que o seu comportamento, as suas ações vão ter, pensar, medir essas ações, e para isso você vai usar a razão, tá? Então, o bem agir deve ser guiado pela razão e não pelos impulsos do corpo, Isso está presente desde o Sócrates, quando ele diz que aquele que pratica o mal assim o faz por ignorância, por não conhecer o que é o bem, e você conheceria o bem a partir da reflexão e da razão, até o Epicuro. Epicuro que defendia que a vida feliz vinha por meio do prazer, só que era uma busca moderada pelo prazer. E para fazer essa moderação do prazer, você também usaria a razão. Tá? Então essa é uma característica presente aí em todos esses pensadores da antiguidade. E que vai mudar agora um pouquinho, nesse período medieval, tá? Quanto característica da Idade Média, a gente vai ter o advento do cristianismo, Surge ali nos primeiros séculos, século I, século II ali, o período chamado de o período apostólico do cristianismo, onde você vai ter justamente a boa nova, a palavra que vai ser espalhada pelos seguidores de Cristo, e no primeiro momento os cristãos vão ser perseguidos pelos romanos, tem que lembrar das aulas de história lá, só que em dado momento, de perseguidos, eles vão se tornar a religião oficial do Império. Primeiro com Constantino, lá em 313, depois de Cristo, obviamente, Constantino vai se converter ao cristianismo, vai deixar de perseguir os cristãos, e ainda no século IV, já no final do Império Romano, o Império Romano já estava se diluindo ali, você vai ter um outro imperador chamado Teodósio, tá? Que ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então os romanos que eram, no princípio, lá, politeístas, agora vão aderir ao cristianismo, e junto com isso a gente vai ter a formação da Igreja Católica, tá? E nesse período, então, a gente vai ter como marca do pensamento a inclusão da fé como ponto para buscar o conhecimento, se aproximar da verdade. Tá? E daí, sobre essa questão, trouxe uma citação de um historiador da filosofia chamado Giovanni Reale, tá? Que ele diz o seguinte: todos estes ganhos, estes ganhos que ele está falando desse período medieval, dessa mudança, Idade Antiga para a Idade Média, todos estes ganhos de ordem moral e filosófica foram propostos não à luz de um aprofundamento racional e lógico, mas por via de fé. Também nisso subvertendo o modo comum de pensar dos gregos, que consideravam a fé uma forma deteriorada de conhecimento, próprio da sensação, e a ciência como saber supremo. O anúncio do Evangelho torna-se, assim, fermento de civilização, capaz de ultrapassar o horizonte clássico sem enfraquecer a contribuição para o desenvolvimento da humanidade. O que esse pensador aí está colocando, Antes da Antiguidade Grega, você vai ter como principal ferramenta para se alcançar a verdade e a sabedoria, a razão. Tá? Agora, no período medieval, a gente vai ter a introdução da fé aliada com a razão. Tá? Primeiro a fé e depois a razão. Tá? Antes, para os gregos, a fé ela era a doxa, ela era algo da opinião, do achismo, e por isso não seria considerado uma base sustentável para o conhecimento. Tá? A base do conhecimento deveria ser a lógica, o que nós vimos lá como a episteme. Tá? Então tem essa diferença aí. E nesse período, portanto, a gente vai ter uma série de padres da igreja, os pais da igreja ali, que vão tentar defender os dogmas dessa nova fé, dessa nova religião. Porque os cristãos eles eram perseguidos não só fisicamente, você tinha nos circos romanos ali, os cristãos sendo presos e colocados ali para serem alimentados por os leões, e as pessoas assistiam aquilo, essas torturas ali. Só que agora eles também, na época, eles também tinham a defesa, a perseguição teórica. Tá? Por quê? Porque acusavam os cristãos de canibalismo, porque eles chamavam o pão de corpo de Cristo e
comiam? Chamavam o vinho de sangue de Cristo e bebiam. Então acusavam de canibalismo. Acusavam também os cristãos de incesto. Tá? Por quê? Porque todos se chamavam de irmãos, mas casavam e geravam filhos entre si. Tá? Então o cristianismo vai precisar defender na parte teórica também. E para isso eles vão tentar conciliar a fé e a filosofia. Tá? Então o objetivo é converter os pagãos, né? Espalhar, né, a boa nova, ali, a palavra, né? E defender os dogmas dessa nova fé. Tá? Um ponto importante era a criação do mundo. Tá? Por quê? Os gregos e os romanos eram um povo que tinham séculos, né, de estudo, de avanço, de pensamento, de filosofia. Então, eles não eram, né, pessoas muito fáceis de se convencer. E daí, né, a fé cristã vai, né, espalhar a ideia de que o mundo foi criado. E isso ia contra as mitologias gregas, né, a mitologia grega. Porque para os gregos o universo sempre existiu. Não teve alguém que criou o universo. Né? Há muito tempo atrás era o caos. O caos era a entidade que reinava no universo. Né? E do caos veio Gaia e Urano. Né? O Urano, o céu, Gaia, a terra. Deles vieram os demais titãs, e dos titãs vieram os deuses do Olimpo, e a mitologia grega. Agora, para o cristianismo, não. Né? O mundo foi criado. Tá? Obviamente, um grego que escutava isso de um cristão respondia: ok, o mundo foi criado. O que tinha antes, então? Antes da terra estar aqui, o que tinha? E o cristão respondia, obviamente, nada. Só que o nada é um problema filosófico gigantesco. Porque sempre que eu digo o que o nada é, ele deixa de ser nada. E aqui, né, com certeza vamos dar um nó na sua cabeça, mas esse é um dos objetivos da nossa aula também, né? Forçar aí a massa cinzenta. Sempre que eu falo de um modo afirmativo sobre o nada, ou, portanto, quando eu digo que o nada é, ele vai deixar de ser o nada. Né? Antes, né, do mundo, Deus criou a luz, né? Fez a luz. Então, antes do mundo existir, tinha a escuridão. Né? Então, nada é escuridão. Se o nada é escuridão, ele é alguma coisa, ele deixa de ser nada. Percebe o quanto era complicado? E era desses ataques, né, teóricos que o cristianismo também vai ter que se defender. Tá? Outra ideia aí, a ideia do pecado original. Você pega um povo, né, que concebia ali como um Deus, que enaltecia, por exemplo, a figura de Baco para os romanos, ou de Dionísio para os gregos, né, que é o deus do vinho, da festa, da embriaguez, né, e vai dizer, não, esse Deus, na verdade, tudo que ele, né, preza não entra nada de divino, isso é pecado, e nós já começamos com um saldo negativo. Né? Nós carregamos o pecado original de Adão e Eva, então por isso a nossa vida aqui vai ter que ser se redimir, né, desses pecados que nós já carregamos. Tá? Então essa era outra ideia que também os gregos tinham que ser convencidos, né? Os gregos e romanos, enfim. Tá? O monoteísmo, né? Tanto os gregos quanto os romanos eram politeístas. Tá? E daí vem um outro problema, que é o problema do mal. Porque se tem vários deuses, tem deuses que são bons, tem deuses que são maus, e é por isso que bem e mal existe no mundo. Agora o cristianismo introduz a ideia de que não, é apenas um Deus e esse Deus só é bom. Tá? Um dos ataques e um dos grandes problemas que o cristianismo vai ter que resolver e vai usar a filosofia para se defender disso aí é a questão do mal. Se tem um só Deus e ele é bom, por que o mal existe? Né? Ou ele não é só bom, porque ele deixa o mal existir, ou o mal existe e ele não pode vencer o mal, então ele não seria onipotente, então ele não é todo poderoso. Tá? Mas, né, quem vai ajudar a resolver essa pendência aí é justamente um filósofo, né, também, que é o Santo Agostinho, que a gente vai chegar a estudar. Tá? Outra ideia aí é a trindade. É um só Deus, mas ao mesmo tempo é três. Né? É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Esse é o problema da trindade. Os outros que não, né, os pagãos, olhavam para o cristianismo e diziam, não, vocês não são monoteístas, vocês são politeístas também, são três deuses. Né? Mas não, é um Deus em três formas diferentes. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um outro problema aí que o cristianismo também vai ter que usar para se defender. Tá? Agora, não eram todos os cristãos que vão ver a filosofia com bons olhos, porque a filosofia parte justamente do ser humano, enquanto o cristianismo está interessado em se aproximar daquelas leis divinas. Né? Então, justamente, temos aqui uma frase, e a partir dessa frase vamos fazer um exercício aí, né, de São Paulo, né, que diz o seguinte, é uma frase atribuída a ele, né? Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganadoras especulações da filosofia, né, entre aspas ali ainda, segundo a tradição dos homens,
segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Tá? A partir da citação atribuída aí a São Paulo, qual deveria ser o elemento guia para a filosofia? E por quê? Tá? Dá uma refletida, dá uma pensada a partir do que a gente já falou e da citação ali. Tá? Responda essa pergunta aí nas suas anotações e na sequência a gente já volta.
Voltando aqui então, galera, desse exercício que nós tínhamos aí, né, para analisar essa frase do São Paulo aí sobre a filosofia, né? A pergunta dizia ali, né, qual deveria ser o elemento guia para a filosofia? Perceba que nessa frase o Paulo não coloca a filosofia inteira como, né, um grande perigo. Ele só coloca, né, a filosofia que parte dos elementos do mundo, né, como ele diz ali, né? Vamos ler de novo ali. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganadoras especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Qual a filosofia que justamente, né, colocava como centro das questões o ser humano e a razão humana? A filosofia grega, os grandes pensadores que nós estudamos, né? Então, há essa mudança de paradigma, né? De modelo de enxergar a realidade, né? De você colocar agora esse elemento da fé e com o elemento da fé você, né, colocar o bem ou o conhecimento na figura de Deus, né? Ou, né, no Deus em carne, né? O Cristo ali, tá? Então, esse deveria ser o guia para a filosofia, tá? A aproximação a Deus, tá? Então, e por quê? Porque ele é o sumo bem, né? Ele é a verdade, né? O caminho, a verdade, a vida, né? E não, então, a filosofia não deveria seguir esses princípios mundanos, tá? Então, essa é uma resposta possível aí. Na sequência, nós temos, né, dois períodos importantes da filosofia na Idade Média. A patrística e a escolástica. Primeiro vamos falar da patrística, tá? Lá nas aulas de história, né, vocês tendem a dividir a Idade Média, né, em alta Idade Média e em baixa Idade Média, né? Em filosofia a gente divide em patrística e escolástica, tá? A patrística justamente faz referência aos padres, aos pais da igreja, né? A igreja começa a se formar, a igreja católica, né? Começa a se formar e para isso ela vai precisar de pessoas que pensem nos dogmas, nas estruturas desse pensamento, né? Então justamente esse período é o período dos pais da igreja, tá? Esse período vai mais ou menos aí do século IV, né, quando lá o Constantino ele vai aderir, se converter ao cristianismo, né, até mais ou menos aí o século VIII, tá, onde você vai ter esse período de expansão do cristianismo, tá, a conversão, né, dos povos pagãos e o combate, né, e, portanto, o combate ao paganismo, tá? É nesse período que a igreja, né, depois que o Império Romano vai se diluir com as invasões bárbaras, né, a igreja vai se manter, ela vai sobreviver a isso, a igreja católica, e com isso ela vai ser um centro, né, unificado de poder, né, tanto é que nesse período ela vai adquirir grande poder, né, não só enquanto religião, mas também poder político, né, poder econômico, poder ideológico e demais coisas que a gente vai falar nas outras aulas aí, perfeito? Então esse é o período da patrística. Enquanto pensador mais importante da patrística, a principal figura desse período, nós temos Agostinho, né? Conhecido também como Santo Agostinho, né? Considerado santo pela Igreja Católica, ou então Agostinho de Hipona, tá? Porque na vida adulta ali Agostinho virou bispo de Hipona, apesar de ter nascido na cidade de Tagaste ali, que fica onde hoje é a Argélia, no norte da África. Então Santo Agostinho é um filósofo africano, né, do continente africano, portanto, tá? Agostinho vai ser influenciado pela filosofia do Platão, tá? E pelo neoplatonismo, né? Ou seja, aqueles continuadores da filosofia do Platão. Enquanto pensador, né, que marca essa continuação, essa continuidade do pensamento platônico, nós temos o Plotino, tá? Que vai ser um dos pensadores que também vai influenciar a filosofia de Santo Agostinho. Perceba que Santo Agostinho ele vai sendo um filósofo justamente cristão, vai ter como base de sua filosofia justamente os dogmas da fé cristã, só que ele vai usar os elementos presentes na filosofia de Platão para defender o cristianismo. Então ele meio que faz uma conversão do Platão, ele converte a filosofia platônica, né, em forma de cristianismo, tá? E vai resolver basicamente dois grandes problemas que se tinha nessa época, né? Um deles, o que eu havia comentado, que é a questão do problema do mal, né? Se Deus é bom, por que então o mal existe, tá? Isso nós vamos ter aulas sobre o Santo Agostinho e a gente vai se dedicar a responder essa pergunta, tá? Então acompanhe as próximas aulas também.
E outra questão, o livre-arbítrio, a liberdade, né? Para Santo Agostinho, nós somos seres tão perfeitos, né? Ou pelo menos tão próximos à perfeição, que é Deus, que nós somos os únicos seres que são capazes de errar, né? Nós temos a liberdade de errar, essa é uma ideia do livre-arbítrio, que ele também vai trabalhar e, já estão percebendo, há, né, influências ali, né, há consequências na ética a partir dessa ideia de liberdade, tá? A gente vai ter aulas aí especificamente sobre o Santo Agostinho, ok? Então, para fechar essa parte da patrística, um exercício aqui. Eu coloquei, né, 4 afirmativas sobre esse período da patrística, o início dessa filosofia e do pensamento cristão, tá? Então, para cada alternativa ali, você vai marcar para mim se é verdadeira ou se é falsa, né? V para verdadeiro e F para as falsas aí. Vou dar um tempinho para você ler, pensar e depois a gente volta para corrigir.
Voltando para corrigir nosso exercício, então, né, galera? Nós temos a primeira afirmativa ali que dizia: patrística é um movimento de pensadores cristãos que procura justificar teórica e filosoficamente a concepção de vida e de mundo depreendida da Bíblia, ou seja, retirada, né, a partir da Bíblia ali, né? Essa afirmação é verdadeira, justamente isso, né? Você vai ter ali essa fusão entre a filosofia e a fé cristã no período da patrística, tá? A segunda dizia: a patrística rejeitou a filosofia greco-romana em seu todo. Não, né? Essa afirmativa é falsa, porque temos, por exemplo, a figura de Santo Agostinho, que vai utilizar, sobretudo, a filosofia de Platão para defender a fé cristã, tá? Terceira, um dos temas fundamentais da patrística é a discussão do sentido da Santíssima Trindade, como nós vimos, né, naqueles problemas, os ataques teóricos que o cristianismo recebeu, um deles foi justamente na questão da Trindade, tá? Então essa afirmativa é verdadeira, né? Santo Agostinho também vai, né, se debruçar a refletir sobre a questão da Trindade também, tá? Última afirmativa, segundo Santo Agostinho é considerado o maior pensador da patrística? Foi justamente ele que nós citamos, né? Então essa afirmação é verdadeira. Sim, Santo Agostinho é o principal expoente, né, do período da patrística, tá? Pós-patrística, né, o segundo período da filosofia medieval, nós temos a escolástica. Escolástica que faz referente justamente às escolas, porque é nesse período que vai se fundar as primeiras universidades, né? Que a gente vai ter registro aí historicamente, tá? Então vai desde mais ou menos, né, século IX até o final da Idade Média, lá o século XV, quando já começa a ter o Renascimento, né? Toda aquela passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, que você já viu lá desde o ensino fundamental, tá? E a gente vai revisar aqui também, não se preocupe, tá? Então, a gente vai ter a redescoberta de Aristóteles nesse período, porque muitas das obras de Aristóteles estavam na Biblioteca de Alexandria, que foi tomada pelos árabes e foi destruída. Então, se acreditou por muito tempo que as obras de Aristóteles, algumas delas, estavam se perdidas, né? Foram perdidas, nunca mais iríamos ter acesso. No período da escolástica, né, graças aos árabes, justamente, né, a gente tem a redescoberta da filosofia de Aristóteles, tanto é que vai ser traduzido Aristóteles do árabe para o latim, para daí os pensadores europeus e cristãos poderem estudar Aristóteles, tá? Então, nesse período, a gente vai ter uma relevância maior da obra de Aristóteles. A gente tem a querela dos universais, né? A querela, que seria a questão, o problema dos universais, que é uma das temáticas abordadas no período da escolástica, né, no final da Idade Média, que é justamente aqueles conceitos universais. Quando você diz, né, a palavra homem, mulher, jovem, né, idoso, bonito, feio, quando você usa essas palavras, se refere a uma gama de particulares, né, de indivíduos particulares, tá? Agora, esse universal existe ou não existe? Esse é um problema aí que vai tentar, né, ser discutido nesse período também, tá? A Renascença Carolíngia, né, que você tem ali com Carlos Magno, você tentar justamente recuperar um pouco do pensamento que se tinha, né, na antiga Grécia, né, antiga Roma, no período clássico ali, e a fundação de escolas e universidades, como eu falei, por isso escolástica, tá? Principal pensador da escolástica, nós temos o Tomás de Aquino, que também vai virar santo pela Igreja Católica, né, o São Tomás de Aquino ali, que vai ser justamente influenciado por Aristóteles. Enquanto Santo Agostinho vai cristianizar Platão, São Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles, né? Foi quase 1000 anos estudando só Platão, né? A galera tá um pouco enjoada já, talvez. Redescobriram Aristóteles, agora Aristóteles vira o filósofo, né? E também pensadores árabes, como o Averroes, tá? Que era o pensador árabe aí. Filosofia de Tomás de Aquino é conhecida como tomismo, tá? Não atomismo, tá? Cuidado. É tomismo, de Tomás, tá? Que vai ser justamente essa conversão do pensamento de Aristóteles no cristianismo, tá? Para o cristianismo. E a gente vai ter as 5 vias, né, da existência de Deus. São 5 provas, a partir da filosofia de Aristóteles. O São Tomás de Aquino estipula 5 provas, né, teóricas, obviamente, da existência de Deus. E também, com certeza, vai ter consequências éticas aí, tá? E a gente vai abordar isso bem nas nossas aulas, ok? Na sequência aqui, né, para fechar essa parte, é uma citação de São Boaventura, tá? Que também está nesse período da escolástica. Ele diz o seguinte: quem não se ilumina com o esplendor de todas as coisas criadas é cego. Quem não desperta com tantos clamores
é surdo. Quem, com todas essas coisas, não se põe a louvar a Deus, é mudo. Quem, a partir de indícios tão evidentes, não volta a mente para o primeiro princípio, é tolo. Então aí uma citação do São Boaventura que justamente faz referência a essa conciliação, novamente, tá, entre a fé e a razão ali, a necessidade de você ter como base da filosofia a fé. Tá? Esse é um princípio bem, né, fundamental desse período aí. Tá? E para fechar de vez na nossa aula aqui, um último exercício, tá, que diz ali: a compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval. Beleza. Cujo pressuposto é. Daí temos 4 afirmativas ali. Analisa ali uma por uma, lê com cuidado, tá, esses termos. Aí se tem alguns termos que você não lembra o significado, dá uma pesquisada no que eles significam ali, né, no significado deles. Responde a questão e depois a gente vai voltar para corrigir aqui.
Voltando então, pessoal, conseguiu responder qual dessas afirmativas seria a que contempla, né, essa questão da compreensão do mundo por meio da religião? É uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo a base, o pressuposto é o antropocentrismo, que seria a valorização do ser humano? Não. Tá? O panteísmo, que é aquele conceito estoico que a gente viu, né, de que Deus não está em outro plano, mas Deus é uma inteligência que está ao nosso redor? Não. Tá? O positivismo, submissão do homem aos dogmas instituídos pela igreja? Bom, positivismo já nem é essa a definição, tá? Então também já não seria isso daí. E por último, o teocentrismo. Sim, né? Deus no centro ali. A concepção predominante na produção intelectual e artística medieval que considera Deus o centro do universo. Portanto, todas as coisas giram em torno da figura de Deus. A filosofia também deveria, tá? Ter como Deus como pressuposto, portanto. Ok? Então, com isso aí, né, fechamos a nossa aula e temos algumas ideias principais que precisam ficar, né, a partir do que a gente estudou. E como ideia a gente tem ali a conciliação no período medieval entre o pensamento clássico, né, greco-romano, e os valores cristãos e o pensamento cristão, tá? E também o período da patrística, onde a gente vai ter os pais da igreja, e Agostinho vai ser a grande figura desse momento aí, que vai converter, digamos assim, a filosofia de Platão. E o outro período, que é a escolástica, né, onde o Tomás de Aquino vai também usar a filosofia de Aristóteles para defender os dogmas cristãos também. Tá? Então, essas ideias principais e as questões principais que giram na Idade Média, e são essas questões que a gente vai abordar nesse nosso segundo trimestre, pelo menos no início do nosso segundo trimestre, e depois dando sequência lá, a filosofia moderna e depois contemporânea também. Ok? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e fiquem bem.